Então, em tudo que a gente atua, nós temos que ver o paciente de uma forma holística e melhorar não só aquele fator, mas melhorar a qualidade de vida dele, a parte sistêmica, a parte relacional. Olá, seja bem-vindo a mais um MyCast, a nossa comunidade da área da saúde. E hoje vamos falar sobre um assunto muito importante, que é sobre a importância do atendimento multidisciplinar. E para isso, eu estou aqui com duas especialistas. Estou aqui com a doutora Ivana Moraes, que ela é ortodontista e especialista em ortopedia funcional e crescimento facial. E também para compor a nossa mesa, eu estou aqui com a doutora Yara Verocan, que ela é neuropsicóloga, especialista em neurociências, para nos ajudar a falar um pouquinho mais sobre esse assunto e entender como que as áreas, principalmente essas, vão se relacionando uma com as outras e contribuindo para a saúde dos pacientes. E a primeira coisa que eu gostaria, gente, é que vocês falassem um pouquinho sobre vocês, a área de formação de vocês e como que vocês chegaram, né, a trajetória de vocês até aqui, como especialista e também como pessoas que trabalham nessa forma multidisciplinar, porque foi isso que eu convidei vocês, porque o trabalho de vocês é diferenciado nessa área de multiprofissionais no atendimento do paciente. Então, pode começar, doutora Ivana, falando um pouquinho de você, da sua história. Então, eu comecei minha formação na Unicamp, onde eu fiz odontopediatria, e logo depois eu fui para os Estados Unidos. Aí eu fiquei no Children's Hospital lá, que é a residência da Universidade de Harvard. E foi lá que eu percebi isso, porque quando eu cheguei lá, eu comecei a perceber que os pacientes eram vistos como um todo, e não só a boca, igual a gente vê muitas vezes nos nossos cursos aqui no Brasil. Lá eu trabalhava no hospital, e tinha teatro para os pacientes, tinha os médicos, os dentistas, psicólogos, então eram todas as áreas juntas. E foi aí que eu comecei a ver a importância de trabalhar de uma forma multidisciplinar. Quando eu voltei para o Brasil, eu já procurei contatos com vários especialistas e fui tratando sempre meu paciente como um todo. E eu vejo que isso foi um grande diferencial no início da minha carreira. Foi isso de ver o ser humano, de ter essa sensibilidade e de preocupar não só com os dentes, mas com todo o organismo do paciente. E hoje a gente tem dado um passo para formar uma equipe multidisciplinar que trabalhe junto, no mesmo espaço. A doutora Yara já está conosco na nossa clínica no Bueno, e a gente está agora formando uma nova unidade no Alphaville, onde nós vamos ter várias especialidades médicas trabalhando em equipe e no mesmo espaço físico. Isso para odontologia eu acho bem interessante, porque, como a gente falou aqui, né, eu fiz faculdade aqui no Brasil. Então, às vezes, a gente nem vê o paciente com uma boca, vamos ser sinceros, vê dente. Então, essa questão de trazer outros profissionais realmente é uma quebra de barreira. Mas, assim, o que levou você a falar assim, nossa, vou fazer isso, uma coisa tão pioneira, principalmente na nossa cidade, vou abrir uma clínica e vou trazer equipes, principalmente essa área médica, psicologia, tudo para trabalhar. O que virou a chavinha, assim? Teve alguma coisa? O que nos fez buscar essa equipe multidisciplinar foi principalmente os pacientes, que sempre que eu vou fazer a consulta, eles nos perguntam como que a gente trabalha, e eu vou mostrando que a face faz parte do corpo, e eles falam, nossa, falta informação para a gente, porque nós sempre quisemos esse tipo de atendimento, mas não tem em nenhuma clínica. E é um atendimento de sensibilidade, que hoje falta muito. O atendimento normalmente é muito mecânico. Então, quando a gente convida os profissionais para trabalhar conosco, são profissionais que tenham essa sensibilidade, essa preocupação em resolver realmente um todo do paciente, vê-lo de uma forma holística. Então, o principal motivo de hoje a gente estar formando essa equipe trabalhando no mesmo espaço físico é para atender ao paciente, as questões que os pacientes nos levantam, e fica muito mais fácil para eles estarem todos os especialistas juntos. No mesmo local, né? Viabiliza a comunicação entre os profissionais e também para o paciente deslocamento, né? Que está tudo ali, as informações, o banco de dados. Você, doutora Yara, fala um pouquinho aí sobre sua jornada até chegar aqui. Eu sou formada em psicologia, né? Fiz minha especialização em neuropsicologia e depois fiz o mestrado em neurociência na UNB. E a psicologia, ela já tem essa visão mais holística do paciente, porque ela já tem essa compreensão de que quando uma coisa não está funcionando bem no corpo, o resto todo acaba não funcionando muito bem. Porque quando a gente desalinha, né, um pedacinho do trilho do trem, ele sai.
Então, a psicologia ela tem essa visão. A maioria das doenças causam muitas coisas psicossomáticas. Então, a gente sabe que, às vezes, a pessoa, por exemplo, chega lá no consultório da doutora Ivana com queixa, né, de dor muscular, de bruxismo. E a gente sabe que não adianta a gente só colocar uma plaquinha que não vai resolver se a gente não tratar a causa, que é a ansiedade. Então, a gente enxergar o paciente como um todo, ela faz muita diferença. E desde o início da minha formação, eu sempre busquei esse tipo de atendimento. Quando eu fiz agora a especialização no Einstein, né, em reabilitação de adultos e idosos, eu pude ver muito isso. Porque, às vezes, a gente pega alguns profissionais que enxergam somente aquele pedaço do cérebro que está demenciando. Então, esse paciente aqui tem problema de memória, então eu vou trabalhar uma reabilitação de memória. Mas, às vezes, não é só isso. Às vezes, essa questão da memória, da atenção, está ligada, por exemplo, a um abandono familiar, está ligado a outras questões. E a gente precisa enxergar o todo do paciente para a gente conseguir ir ajudando ele a ter uma melhora de qualidade de vida. Porque a gente não quer só tratar uma coisa, a gente quer que a pessoa possa viver melhor. É bem bacana essa abordagem mais ampla do paciente, né? Porque eu vejo, assim, meio que um percurso da parte da medicina em que o médico era generalista, atendia tudo. Aí agora, cada um, você quer um braço, é só o braço. Mas é um antebraço, é outro. Você quer o ombro, é outro. Você quer a unha, é outro. Então, esse atendimento, assim, porque às vezes a gente fica perdido mesmo, como paciente, e não sabe em quem procurar. E é bem bacana essa parte que você falou, né, do bruxismo e tal. Nível de estresse, quando eu tenho muito, trava tudo. Aí usa plaquinha, faz não sei o que e tal, mas tem essa parte psicológica. Além do bruxismo, qual é outra contribuição que vocês veem, principalmente em relação à neuropsicologia e à odontologia, para trabalhar junto em benefício do paciente? Além do bruxismo, você falou do paciente que às vezes está com problema de memória, pode ser um distúrbio de sono que pode estar causando isso? Vocês têm algum? É interessante isso que a Yara falou, porque muitas vezes, se você trata só um fator, você não tem resultado. Então, se você coloca uma placa de bruxismo, um aparelho do ronco, por exemplo, o paciente volta com muitas queixas, porque você tem que melhorar a qualidade de vida do paciente. Então, em termos de outras áreas que a gente tem isso, eu acredito que em tudo. Por exemplo, se eu vou tratar um paciente em crescimento, uma criança em crescimento, aí eu coloco um aparelho ali, normalmente a gente faz essa terapia funcional, que já estimula músculo, selamento labial. Se eu não me preocupo com a respiração, não vou ter resultado. Então, em tudo que a gente atua, nós temos que ver o paciente de uma forma holística e melhorar não só aquele fator, mas melhorar a qualidade de vida dele, a parte sistêmica, a parte relacional. Por exemplo, outro fator que é muito comum no consultório, esses aparelhos externos que causam bullying, né? Tem que eles chamam até de freio de burro, tudo. A nossa filosofia nunca usa isso, porque não adianta eu tentar melhorar algo físico se eu vou causar algo psicológico, é muito pior naquela criança. O que vai acontecer quando ela começa a chegar na escola, ter bullying? Tem crianças que nem querem mais ir para a escola. Então, no futuro, eu vou ter prejuízos muito maiores. Foi por isso que a gente começou a fazer a remodelação e o crescimento facial com visão funcional. Então, a gente trata com aparelhos internos que não são agressivos fisicamente, que não provocam bullying, para que a paciente consiga usar e consiga estar no ambiente social sem sofrer nenhum tipo de retaliação. Então, tudo isso mostra que não adianta você ver só um fator dentro da face, igual, no caso, um dente torto ou um osso que não está equilibrado, porque se você não souber como tratar e não ver o paciente como um todo, você vai levar a outros problemas, e aí você não vai resolver. E é legal, além dessa questão da idade, né, que às vezes está muito associada ao bullying em relação a crianças, mas também até o perfil do paciente. Às vezes você está propondo um tratamento para ele, por exemplo, uma coisa bem básica, um clareamento caseiro, se esse paciente não tem disciplina nenhuma. Então você já sabe que não vai dar certo. É melhor sentar, fazer o laser e ir embora com o clareamento feito. Sim. Então tem várias coisas. A gente tem que olhar para a pessoa como um todo, né? Por exemplo, essa questão do bullying. É algo que eu achei que a doutora Ivana foi muito sensível ao momento que a gente está vivendo, de começar a repensar algumas práticas. Porque eu ouvia muito no consultório, assim, briga entre o pai e a mãe e a criança. Porque, a gente está pagando caro para fazer esse tratamento dentário e ele não usa. E ele chega na escola e arranca, esconde o aparelho. E aí o tratamento dentário está sendo um custo e não está caminhando, né?
Então, não adianta a gente querer forçar as pessoas a fazerem coisas que vão colocá-las em outras áreas de uma maneira mais desconfortável. E hoje, a gente teve, nesses últimos 10 anos, mais ou menos, um aumento de 4% da quantidade de jovens e adolescentes que declaram já ter sido vítimas de bullying, né? Então, o que é importante a gente pensar? A gente, às vezes, fala assim, por que o bullying antes? Na minha época não existia bullying. Já existia, muitos de nós éramos vítimas de bullying, sim, só que a gente não tinha espaço de fala para falar sobre isso, mas hoje ele é muito pior. Por quê? Por causa das tecnologias. Porque o que acontecia antes, na nossa época? Você ia para a escola, por exemplo, com um aparelho desse, né? E aí você recebia um apelido, lá na sala ficava todo mundo pegando no seu pé, você voltava para casa e você ficava ali a tarde inteira, a noite toda, longe daquele conteúdo, longe daquele ambiente agressivo que estava te agredindo. Hoje isso não acontece mais. A criança ou adolescente voltam para casa e eles continuam sofrendo bullying através das mídias sociais. Isso aqui é uma arma. Tem uns grupos de WhatsApp de colega, né? Exatamente, os grupos de WhatsApp. E aí começa a fazer montagem com a foto da criança, com o aparelho, apelido. Aí joga, às vezes, no Instagram, joga no TikTok, no YouTube, fazendo piadinhas. Às vezes as crianças usam, assim, a genialidade delas pro mal. Então, elas pegam e usam essa genialidade delas para quê? Para fazer videozinho de montagem com o rostinho da criança em outro corpinho andando. Então, o bullying ele se ampliou por causa da tecnologia, porque o contato ele não deixa de existir. Então, antes a gente tinha um alívio de chegar em casa e se sentir acolhido pelos pais. Hoje, a gente, em grande maioria, não tem o acolhimento dos pais, que estão muito mais focados no desenvolvimento profissional e, às vezes, deixam essas crianças e adolescentes sozinhos em casa. E, além de estarem sozinhos, eles continuam sendo atacados. Então, por isso que a gente teve um aumento muito grande de ansiedade, depressão infantil e de suicídio infanto-juvenil. Por quê? Porque o bullying ele é ininterrupto. Né? Ele não para quando a criança sai da escola ou quando ela sai daquele convívio, porque o convívio não acaba. Então, por isso que é tão importante que os profissionais das outras áreas, como a doutora Ivana, se preocupem em pensar também na saúde mental das crianças. Porque eu ouvia muito de dentista, não, mas é importante a gente pensar na saúde dele, ele precisa usar esse aparelho e ponto. Será que é mesmo tão importante assim? Será que a gente não pode pensar em outras soluções, às vezes que sejam mais a longo prazo, né, doutora Ivana, mas que resolvam? É isso que a Yara falou, é muito interessante, porque aqui no Brasil, normalmente, inclusive ontem eu peguei um paciente assim, um paciente com síndrome, e os dentistas aqui, eles falam isso, eles falam, olha, você tem que usar esse tipo de aparelho, porque é o único que vai resolver. Mas eles esquecem da parte do bullying. Quando eu vi essa parte holística, quando eu fui para Harvard, que a gente viu o paciente como um todo, eu percebi que não, que eu tinha que procurar outras técnicas que favorecessem meus pacientes. Agora, o mais interessante não é isso, é que como o paciente adere ao tratamento, porque ele passa a não ter mais essa questão do bullying, nossos resultados são muito melhores, porque o paciente que sofre bullying, ele não vai querer usar o aparelho. E já quando a gente usa essa filosofia que não tem essa questão estética, o paciente usa o aparelho, ele se sente bem, então ele usa mais horas. Então, nosso resultado é muito melhor. Acaba sendo menos tempo, Acaba sendo menos tempo. E são filosofias que veem também o paciente como um todo, em termos de músculo, lábio, então acaba que a gente vai tendo outros resultados que o convencional não tinha. Por exemplo, a harmonização facial na criança. Então, a gente já começa a preencher osso de olheira, melhorar o lábio, melhorar a tonicidade muscular com os próprios aparelhos. Então, acaba que é uma evolução, é uma grande evolução. Eu acredito até que seja uma revolução que ainda vai chegar na maioria dos profissionais, mas hoje eles não têm acesso a essa informação, muitas vezes. Então, estava falando desse paciente de ontem. A questão que a Yara falou, que eles não querem ir para a escola. Esse paciente, o profissional tinha falado, olha, tem que usar esse aparelho externo, não tem jeito. E a mãe foi conversar com ele, tudo, ele falou, mãe, eu não quero ir para a escola, então eu vou ter que ir de capuz. A mãe, como não tinha outra opção, ela comprou um monte de roupa de capuz para ele poder ir para a escola. E ontem ela me contando isso bem comovida. Eu falei, olha, imagina os outros problemas que ele ia ter indo para a escola todo dia com roupa de capuz, né? E sentindo isso, que ele estava isolado ali, que ele falou que ele queria ser invisível na escola.
Então, a gente tem que pensar nessa parte psicológica. O que você está gerando? E aquele ser humano que você está gerando? O que está acontecendo com ele? Então, essa visão holística é muito importante, porque o paciente não é só uma boca, ele tem todo um sentimento, todo um desenvolvimento envolvido. É legal porque a gente vê muito, a gente entrevista vários profissionais aqui, que muitas vezes quando fala assim, não existe outra hipótese, é porque às vezes ele não conhece outra hipótese. Ele não teve acesso a outra hipótese. Então, assim, essa questão da gente divulgar para as pessoas, gente, existe outra hipótese. Existe, tem como você procurar outros profissionais, outros tipos de aparelho. Porque quando eu estudava, por exemplo, se você não especializa na área, às vezes você, até como cirurgião dentista geral, você indica para um orto e você não sabe realmente que existe outra hipótese para fazer esse tipo de tratamento e vai virando meio que um ciclo. Ninguém vai renovando, vai mantendo aquilo e vai gerando um monte de outras consequências psicológicas, né? Você falou uma coisa muito bacana, que é sobre harmonização facial da criança. Então, você está falando disso ser feito com aparelhos ou com produtos? Vamos deixar bem claro para a galera aí. O que eu acho mais interessante, incrível nisso, que eu me apaixono com essa ortopedia funcional, é que a gente, na criança, já vai remodelando o osso. Quando eu comparar as fotos do inicial com 8 meses, 1 ano depois, você vai vendo que a musculatura que era flácida volta até a forma ideal, olheira, ela é resolvida, mas não é com preenchimento, é através da remodelação óssea que a gente causa com os estímulos neurofuncionais dos nossos tratamentos. Então, eu falo que é a real harmonização facial, né? Porque você harmoniza o paciente dentro do melhor para ele, equilibrado e de uma forma natural. E depois, permanente, né? Permanente. Depois, quando ele está na fase adulta, ele não vai ter aqueles problemas de precisar de ficar fazendo preenchimento, que é temporário o tempo todo e que não é tão natural. Então, eu caracterizo esse tipo de tratamento como uma real harmonização facial, porque há realmente um equilíbrio e uma harmonia facial com ele. Isso porque a gente tá falando de aparelho extrabucal, mas além de aparelho extrabucal, tem outras coisas, porque às vezes, eu lembro quando eu era criança, às vezes era uma classe 3, queixinho mais protuso, assim, pra fora. Aí tem as piadas, se chover vai morrer afogado, entendeu? Porque a mãe entrou pra fora. Então, assim, além de aparelho, existe mesmo o próprio rosto da pessoa, diastema muito grande, né? Ou queixinho muito pra baixo, é Homer Simpson, é da família dos Simpsons. Sim. Então, existe essa parte também. E outra coisa interessante é a postura corporal. Por exemplo, o paciente que ele tem o queixo muito pequeno, ele começa a ficar com a postura da cabeça diferente, né? E aí altera a postura da coluna também. Esses pacientes com desarmonia facial, eles começam, às vezes, a ficar corcundos, a ficar assim. E aí, isso tudo interfere na parte emocional da criança, porque ela vai se fechando. Por isso que é um todo. A gente, quando vai avaliar, avalia até a coluna do paciente, porque tudo é alterado com alteração facial. Doutora Yara, o que costuma, assim, como que você acha que, além da ortodontia, da odontologia, que a neurociência pode contribuir para o paciente, para as outras áreas da saúde, né? Talvez em relação à adesão, o que você acha? Então, acaba que a gente, quando a gente fala de neurociência, a gente está falando do funcionamento como um todo, né, do nosso corpo, porque todo o nosso corpo é gerido pelo nosso cérebro. Então, quando a gente fala de reabilitação neurocognitiva, por exemplo, a gente vai falar desde o treino básico de alguns comportamentos desajustados, como auxílio de treino de memória, de atenção, até coisas básicas como autocuidado, né, autonomia, especialmente quando a gente fala de idosos, né, que vão passando assim por um processo de demência, que às vezes eles vão perdendo autonomia, e isso é o que eles mais sentem no começo, né? Essa questão da dependência do outro. Então, quando a gente fala de trabalhar uma reabilitação neurocognitiva, quando a gente fala de trabalhar o cérebro do paciente, a gente está falando de dar autonomia em todas as áreas. E isso vai trabalhar com as outras áreas da saúde. Porque se eu estou falando, por exemplo, de um paciente que teve uma lesão ali próximo do lóbulo occipital, que é mais ou menos aqui atrás, eu estou falando de um paciente que às vezes vai ter alguma perda motora. E aí eu vou precisar trabalhar junto com o fisioterapeuta ou junto com o ortodontista para a gente poder trabalhar aquela funcionalidade, tanto das duas vias, tanto do músculo para o cérebro quanto do cérebro para o músculo, entendeu? Então a gente acaba fazendo um trabalho em conjunto.
Outra área que eu acho que casa muito, por exemplo, do trabalho da doutora Ivana com a questão das neurociências, é a questão de sono. Se tem uma coisa que engloba todo o nosso funcionamento, tanto neuronal quanto do corpo, é uma boa qualidade de sono. A gente não funciona bem quando a gente não dorme bem. Quando a gente dorme, as nossas memórias de curto prazo, falando de uma forma bem simplista, as nossas memórias de curto prazo daquele dia são transformadas em memórias de longo prazo. Para isso, a gente precisa de uma qualidade de sono, porque isso acontece durante o sono REM. Quando as pessoas têm uma dificuldade de entrar em sono profundo, por alguma má formação, por alguma dificuldade de sono, por um ronco, a gente começa a ter problemas de memória. A gente começa a ter problemas de atenção. Então, o sono ele vai englobar tudo, desde o desenvolvimento infantil. Então, lá na criança, quando a criança não dorme bem, né? Ela vai deixar de produzir o hormônio do crescimento. Sem essa produção do hormônio do crescimento, ela não vai desenvolver corretamente nem a questão cognitiva, nem a questão motora. E o adulto, por exemplo, eu mesma como paciente, né? Eu tinha uma dificuldade que o meu queixo ficava um pouquinho, quando relaxava, o meu canal aqui, como é que chama? A doutora Ivana vai saber falar melhor. Ficava mais estreito, né, doutora Ivana? Porque a gente tem a orofaringe aqui, que é um canal que a respiração, o ar entra para ir para o organismo, né? Então, às vezes, quando o paciente dorme, o queixo relaxa, vai para trás e fecha esse canal. E aqui a Yara tinha. Isso. E aí, o que acontecia? Dentro de uma noite de 6, 7 horas de sono, eu tinha 50 minutos de sono REM somente. Porque ficava despertando. Porque fica despertando o tempo inteiro. Entendi. Interrompe a respiração e desperta, né? É um tipo diferente, não é uma apneia de ronco, mas acaba quebrando o sono. Aí eu não entrava em sono profundo. Isso prejudicava muito a minha memória, muito a minha atenção. Eu estava sempre cansada. E aí o cansaço leva a um estresse, que vai levar a fatores emocionais. Então, quando a gente fala de sono, a gente está falando de tudo, né? E a ortodontia, né, vai conseguir ajudar a gente a melhorar a qualidade de vida desse paciente para a gente poder trabalhar a memória dele, trabalhar a atenção. E aí, quando a gente olha para ele como um todo, a gente consegue melhorar a qualidade de vida como um todo dele. É legal que você falou sobre a atenção, a memória, o aprendizado. A gente deu o exemplo do idoso, mas sim, às vezes, sim, então, com base nisso, uma criança que às vezes pode estar tendo problema de aprendizado na escola, pode ser porque ela não está conseguindo dormir à noite e no outro dia não está conseguindo ter um registro da memória. Às vezes ela até está acordada na aula, mas depois aquilo não consegue interiorizar, né? Parece que precisa dormir para realmente aprender. Isso existe mesmo? Agora, isso existe mesmo? Porque eu sempre falava assim, você tem que estudar, aí você tem que dormir para meio que... É isso mesmo, exatamente o que eu falei. Da memória de curto prazo para a memória de longo prazo. Então, faz total sentido. O sono ele vai influenciar nos dois aspectos. Primeiro, se você está cansado, quando a gente está cansado, os nossos níveis atencionais caem. Então, um aluno que não dormiu bem não vai conseguir prestar atenção para receber aquela informação corretamente. E o pouco da informação que ele receber não vai ser armazenado corretamente na memória de longo prazo, porque ele não vai dormir na próxima noite direito. Então, faz muita diferença, assim. Quando eu recebo uma criança com queixa de aprendizagem, que acontece? A queixa de aprendizagem, ela é o que faz os pais procurarem ajuda. Mas, na maioria dos casos, ela não é a queixa principal, né? Então, os pais, às vezes, negligenciam quando são questões mais emocionais, quando eles percebem alguns desajustes nas crianças. Mas quando as notas começam a cair, aí eles procuram ajuda. Então, quando chega para mim, chega muito com queixa de uma dificuldade de aprendizagem. Aí eu preciso investigar se aquela dificuldade de aprendizagem é uma dificuldade de aprendizagem propriamente dita, porque nós temos, né, o transtorno de dificuldade específica de aprendizagem, ou se está relacionado a outra coisa. Por isso que esse atendimento multidisciplinar é importante, porque aí antes de eu dizer que ele não está aprendendo, eu preciso saber se ele está dormindo bem, ele está comendo bem. Se não está dormindo bem, doutora Ivana, aí eu encaminho para a doutora Ivana. Avalia para mim, por favor, por que essa criança não está dormindo bem. Porque, às vezes, eu vou fazer um ajuste ali no sono dele e a questão da aprendizagem vai melhorar. Aí não é um transtorno de aprendizagem, porque o transtorno de aprendizagem é aquela dificuldade permanente, mesmo com todos os investimentos, mesmo com tudo funcionando corretamente, ainda assim a criança tem dificuldade de aprendizagem. Existe isso. É o que antes nós chamávamos de dislexia, descalculia e disgrafia. Hoje, no DSM-5-TR, a gente já chama que é o livro, basicamente, de explicar um pouquinho melhor. É o livro que traz toda a classificação dos transtornos de desenvolvimento, transtornos mentais, né? Então, vai falar de tudo isso.
E aí, nele, hoje, tem a classificação, que é o transtorno específico de aprendizagem. Então, a gente pode ter esse transtorno específico de aprendizagem com dificuldade em leitura, que antes nós chamávamos de dislexia, com dificuldade em escrita, que já foi chamado muito tempo atrás de disgrafia, ou com dificuldade em matemática, que já foi chamado muito tempo atrás de descalculia. Hoje a gente chama de transtorno específico de aprendizagem e aí especifica o quê? A criança pode ter dificuldade em todos ou especialmente um e só. O mais comum é de leitura e escrita, que é o que nós chamávamos de dislexia. Só que é muito mais amplo do que só uma dislexia, entendeu? Entendi. E eu acho interessante isso que a Yara falou, porque aí que entra o que você falou da equipe multidisciplinar, que, por exemplo, às vezes uma criança ela vai ser taxada com uma alteração para a vida inteira e que às vezes não era aquilo que deu a origem. Então, a gente tem que entender onde foi a origem. Por exemplo, essa questão de não dormir. Né? A questão de não dormir pode ser por uma alteração respiratória. E olha como está tudo interligado. Se a criança não respira pelo nariz, não cresce o céu da boca. Se o céu da boca não cresce, começa uma mordida cruzada, uma alteração facial. Aí ela não mastiga bem, então ela não vai se alimentar bem. Olha o tanto de consequência que a gente vai ter. A gente vai ter consequência no sono, que ela não vai dormir bem. No outro dia, na mastigação, na respiração, porque ela fica de boca aberta. E aí vão causando problemas que o fim dele é a alteração na escola, mas a gente tem que ver o que foi o início. Por isso que a doutora Yara até ela fez uma sequência no Instagram dela falando isso, do erro, às vezes, no diagnóstico. Porque se você não vê todos esses fatores, não vê o paciente com um todo, vendo as outras áreas que estão ali relacionadas, você vai fazer um diagnóstico que é inadequado, o seu tratamento não vai ser ideal e você não vai ter resultado no final. Quando a gente trabalha todos juntos, aí a gente consegue, sim, detectar a causa daquele problema. Aí, com a causa resolvida, você vai, aos poucos, resolvendo tudo que engloba aquele paciente. É interessante essa questão do diagnóstico correto, né? Porque, às vezes, tem muito tratamento sendo feito de diagnóstico que não é esse, né? Você falou aí de vários tipos de dislexia, essas coisas. Você faz esse diagnóstico? Sim, chama avaliação neuropsicológica. Como é que funciona um processo ideal de diagnóstico? Tô perguntando porque eu, há muitos anos atrás, quando eu tinha uns 15 anos, fui diagnosticado com dislexia, mas aí eu já tô vendo que não é dislexia, porque não é leitura, é na escrita. Porque sim. quando eu vou escrever rápido, até hoje eu troco, inverso. Então, é banheiro, eu escrevo OR, eu escrevo espelhado. Então, assim, as palavras às vezes saem espelhadas, eu volto aquela coisa. Então, como que funciona? Porque eu nunca tratei, nunca nada, fui levando a vida. E a gente vai... Não sei A nem nossa quem geração foi se procurar, pra ser adaptando, sincero. né? Como é que funciona o processo de diagnóstico ideal para, por exemplo, transtornos de aprendizagem, mas também pode ser para transtorno de atenção e hiperatividade, por exemplo, ou para um transtorno do espectro autista. O correto é que a gente passe por uma avaliação neuropsicológica para depois, então, procurar ou um psiquiatra ou um neurologista. Por quê? As consultas médicas, né, com psiquiatra ou neurologista, são consultas mais rápidas, né? A gente vai aí em 1, 2 consultas no máximo, e eles vão pegar aquele diagnóstico e vamos ver o que a gente faz com isso. Então, é mais ou menos, por exemplo, eu estou sentindo muita fraqueza. Vou no médico, né? Vou na ginecologista, por exemplo, dizer para ela, olha, que acompanha nós mulheres, estou sentindo muita fraqueza, tal. Ela vai me pedir um exame de sangue, uma bateria de exames para olhar e ver, olha, realmente a gente está aqui com uma baixa de testosterona ou a sua glicemia está alterada, e aí nós vamos seguir esse caminho de tratamento. Nos transtornos mentais é mais ou menos a mesma coisa. Então, você vai num neurologista, por exemplo, e dizer, olha, eu tenho uma dificuldade na escrita. Sempre que eu escrevo, eu espelho, eu troco e tal. Aí ele vai te pedir uma avaliação neuropsicológica, que é o que eu faço. Essa avaliação neuropsicológica, ela é completa. E ela vai durar em torno de uns 2 meses. Esse é o grande diferencial do que quando você vai numa consulta somente, né? Então, a avaliação neuropsicológica, ela vai abordar todas as áreas do funcionamento cerebral. Então, nós vamos avaliar, mesmo que a sua queixa seja a escrita, ela vê você como um todo. Então, a gente vai avaliar memória, atenção,
percepção, orientação, capacidade de escrita, capacidade de aprendizagem. Então, a gente vai fazer uma avaliação completa, porque nós entendemos que não tem como eu falar que você tem uma dificuldade na escrita se eu não verificar como é que está a sua atenção e a sua memória. Porque, por exemplo, um paciente com TDAH pode espelhar como você espelha, mas não por uma dificuldade na percepção e na lateralização, que é o que acontece num transtorno específico de aprendizagem. E aí ele faz isso por desatenção, entendeu? Então, existem várias causas para uma dificuldade de aprendizagem. E a gente precisa buscar aonde é que está essa dificuldade para a gente tratar corretamente. Porque, por exemplo, uma criança que está com dificuldade de aprendizagem, e aí a gente não investiga o sono, né? E aí encaminha, por exemplo, para um psiquiatra para entrar com uma medicação como uma Ritalina, por exemplo. Se o problema da criança é realmente a desatenção, vai funcionar, vai ser ótimo, bacana. Se for o sono? Mas se for o sono, vai piorar. Porque a Ritalina já causa um pouco de insônia em alguns pacientes. É um dos efeitos colaterais. Então, ou, por exemplo, se a desatenção é fruto de uma ansiedade. Às vezes a gente recebe criança... Eu recebi um paciente uma vez que ele caía da cadeira, assim, caía mesmo da cadeira dentro da sala de aula, em uma aula de 50 minutos, uma média de 7 a 8 vezes, de tão inquieto que ele era. Ele não conseguia parar quieto. Então, ele caiu o tempo inteiro. Aí, ele foi encaminhado para o neurologista, que fez o que eu estou dizendo que eu não acho que é tão correto. Em uma consulta, a gente é um diagnóstico subjetivo, então você vai preenchendo ali, é um diagnóstico clínico. Ah, tem isso? Fica inquieto, não presta atenção nas coisas. Falou, não, você tem TDAH, e deu Ritalina para essa criança. Piorou, de 7 foi para 15 vezes que ele caía. Ele começou a ficar agressivo, ficar nervoso. Por quê? Quando eu fui fazer a avaliação, eu percebi que não era uma dificuldade de atenção. Ele não conseguia prestar atenção porque ele estava num auge de um transtorno de ansiedade. Era uma criança de 7 anos com um transtorno de ansiedade e de pânico altíssimo. E aí isso piorou muito com a Ritalina. Porque é uma outra questão, um outro efeito colateral que pode acontecer. Estimulou mais. Então, por isso que o diagnóstico correto ele é tão importante. E por isso que a gente não pode fazer esse diagnóstico com pressa, querendo, né, resolver. Hoje eu vejo, assim, que além da gente ter, óbvio, que sempre tem profissionais mais bem qualificados e menos bem qualificados, mas eu tenho visto, às vezes, profissionais muito bem qualificados cometendo erros diagnósticos muito ligados a... Como é que eu posso dizer? Atender o paciente muito rápido, isso, né? Numa pressa de dar um diagnóstico. Na pressa de dar um diagnóstico. E também, o que acontece? Quando a gente começa a estudar muito uma coisa, a gente fica muito com aquilo na cabeça. Fica no nosso subconsciente e isso é muito frequente. Todo mundo, quando começa a fazer psicologia, começa a achar que todo mundo tem depressão, tem bipolaridade, tem tudo. A gente começa a querer diagnosticar todo mundo ao nosso redor. Isso é muito comum. Então, eu vejo, às vezes, por exemplo, pediatras que estão se especializando e devem se especializar mesmo em autismo, né? Que é um assunto que precisa de muita atenção nesse momento. Só que começam a ficar com isso muito forte na cabeça e esquecem de estudar vários outros transtornos de desenvolvimento. Então, hoje eu tenho visto diagnósticos assim muito rápidos, né? Porque são diagnósticos muito completos e merecem uma atenção principal. Então, às vezes, a criança chega em mim, como aconteceu esses dias, uma paciente que eu encaminhei para a doutora Ivana, uma criança de 2 anos que não fala, né? Então, ela não fala, ela se comunica muito pobremente verbalmente. O pediatra já encaminhou para mim como assim, confirmar diagnóstico de autismo. E existem vários outros transtornos que podem estar relacionados. Por exemplo, existe um transtorno específico da comunicação, um transtorno específico da fala. Então, o autismo, ele engloba muitas coisas. E hoje, às vezes, as pessoas têm minimizado, né? Esse paciente, ela tinha uma língua muito presa. Ela tinha uma dificuldade na fala, por causa da língua presa, ela não conseguia falar, ela não conseguia se expressar. Por isso, ela se comunicava menos. Então, é uma coisa simples que a doutora Ivana faz com laser no consultório para resolver uma coisa que, às vezes, ela ficaria estigmatizada ali para o resto da vida. Ficaria com aquele rótulo, que não é o rótulo adequado para ela, receberia vários tratamentos, encheria a menina de terapias, medicações desnecessárias. E eu vejo muito isso acontecendo. E eu acho que o problema disso é muito grave porque ele acaba gerando 2 coisas. Primeiro, que acaba gerando um preconceito nas pessoas por falta de conhecimento, que aí saem falando, hoje tudo é autismo, na minha época não tinha esse tanto de autismo. E aí as pessoas começam a desconsiderar e desqualificar, desrespeitar os diagnósticos de quem realmente tem. E isso é muito ruim. E também faz com que as pessoas, às vezes,
acabem não procurando a ajuda correta que ela precisa receber. Às vezes ela tem outra coisa, precisa de outro diagnóstico, outro tratamento e está sendo rotulado como autista por causa de uma avaliação que não deu o diagnóstico correto. Exatamente. Para o paciente entender, eu comparo muito, às vezes, com uma coisa mais do dia a dia dele. Por exemplo, você vai construir uma casa. Primeiro, você tem que fazer o projeto, você tem que discutir aquele projeto, os cômodos, o que é mais funcional para aquela família. Aí o arquiteto vai, desenha, depois tem o engenheiro que vai fazer toda a estrutura. Então, você vai em etapas. Não tem como você... Um profissional, por exemplo, se o paciente for em mim, e eu vou lá, vejo que ele não está falando, vou falar assim, não, o problema é só a língua presa. E eu não vejo com o neuropsicólogo se não tem outras alterações. Então, não tem como um profissional, por mais bem formado que ele seja, ele é restrito àquela formação dele. A gente precisa de ver cada caixinha que tem no desenvolvimento daquele paciente para poder realmente entender o que está acontecendo. Por exemplo, essa questão do sono, que a doutora Yara falou. Às vezes é um problema respiratório, um problema funcional, a gente vai utilizar, às vezes, alguns aparelhos para melhorar a qualidade do sono. Mas é só isso? Não. E se ele está com colchão inadequado, com travesseiro inadequado, a claridade do quarto, o horário que ele faz exercício? Por isso que existe hoje a odontologia do sono, porque a gente vê não só o aparelho para melhorar a respiração, mas a gente vê o que o paciente fez durante o dia. Um processo todo. Tem o biorritmo daquele paciente. Então, tem alguns... E não é uma receita. Tem alguns pacientes que eles devem fazer exercício no final do dia. Outros têm que ser de manhã. Tem alguns que o horário do carboidrato é diferente. Então, a gente tem que fazer toda essa análise. Aí, dessa análise, a gente vai dar uma qualidade de sono. O paciente dormiu bem, ele vai melhorar no outro dia. Não melhorou. Aí entra o neuropsicólogo, que vai fazer outras avaliações. Essa questão da fala. Esses dias mesmo foi um paciente no meu consultório que eles estavam achando que era autista. Mas a gente tem pegado muitas crianças com problemas devido à pandemia, porque na pandemia elas não se relacionavam com outras crianças. Então, na realidade, essa criança ela era normal. Ela não tinha nem problema no freio lingual, nem nenhum problema de autismo. Mas o que acontecia com ela? Ela foi isolada durante toda a pandemia. Os pais isolaram, a família. Então, ela não teve o desenvolvimento ideal para aquela faixa etária. Né? Isso acontece muito. A gente tem pego muitos problemas pós-pandemia, não só em crianças, mas em adultos também. Sim, é verdade. O que eu achei interessante você falar sobre essa parte da importância do sono, né? E também dos horários, saber essa... Tem gente até que fala higiene do sono, de fazer antes de dormir, essas coisas. Eu sou uma pessoa que, se eu fizer exercício à noite, eu para dormir é bem difícil. Ligadona. Então, mas era uma coisa que eu fazia, aí depois eu ia dormir, eu não conseguia e eu não entendia o porquê. Acelerava mais. Só depois que eu comecei a entender um pouco que está relacionado. Eu queria que vocês falassem um pouquinho para mim sobre o projeto Fluir. Ou falar um pouquinho sobre o projeto de vocês. Normalmente, quais são os profissionais que vocês atendem ali mais próximo, né? Os médicos, psicólogos, como é que funciona? O paciente chega ali, por exemplo, eu quero... Aí depende da queixa do paciente. Por exemplo, eu estou com um problema na fala. Normalmente o pai já suspeita que pode ser e chega num. Aí lá vocês conversam entre si. Como que funciona? Assim? O Fluir, o conceito dele é o atendimento com sensibilidade. Então, é a gente fazer esse atendimento holístico. Para isso, nós, sempre que a gente une os profissionais ali, são profissionais que eles veem aquele paciente. Aí, o que eu falei, eles veem um problema relacionado à área deles. Mas a gente sabe que isso é interligado. Então, por exemplo, um paciente, às vezes, de 4 anos de idade, ele está com alguma dificuldade de respiração. Essa dificuldade de respiração, ela altera a órbita, porque o paciente começa a não mastigar bem, ele mastiga mais de um lado que o outro. Aí a face dele começa a ficar inclinada. Aí uma órbita começa a ficar mais alta que a outra, né? A órbita, os olhos. Aí o otorrino precisa ver, o oftalmo precisa ver. Então, a gente tem uma gestão. Normalmente, o paciente chega na clínica por um profissional, mas dali ele vai passando pelos outros profissionais. Mas o mais interessante de quando a gente pensou no Fluir foi ter pessoas que realmente têm esse cuidado com o outro,
que vê o outro de uma forma humana. Porque dessa forma a gente consegue realmente atender e ter os resultados ideais. A gente não vê o outro como um paciente que chegou ali de uma forma mecânica e vou dar um remédio para curar. Remédio não cura. O que cura é a gente ver o paciente, entender a parte interior dele e como ele está expressando aquilo e dessa forma a gente trabalhar nele como um todo. Até para a adesão do paciente ao tratamento, né? Porque se ele não está envolvido no processo, é muito difícil ter um resultado. Independente, até se for uma coisa física, como um aparelho, que é só colocar, mas nunca é só colocar. Nunca. Isso, normalmente, os pacientes, eles vêm com uma queixa que eles acham que é a queixa, né? E aí, eles estão, por exemplo, quando é uma queixa emocional, eles vão me procurar. E aí, nós, da equipe, olhamos para aquele paciente e explicamos, trazemos aquele paciente para essa consciência holística de que existem outras coisas por trás daquilo, então vamos olhar as outras coisas em conjunto. É assim que funciona o fluxo, né? Legal. Gente, agora a gente tem um quadro aqui que chama Mito ou Verdade. Então, vocês sempre vão responder se é mito ou verdade. A pergunta que todo mundo quer fazer, não tem coragem ou não tem para quem perguntar, aí eu faço para vocês aqui. O mito ou verdade? Vou começar com a doutora Yara. Essa aqui é interessante. Crianças que são expostas a telas eletrônicas, como celulares, tablets, né, TV, desde cedo, têm uma maior chance de desenvolver problemas de atenção e concentração? Mito ou verdade? Mito e verdade. Vou dizer primeiro em relação ao mito. É mito que o excesso de telas pode causar transtornos, como transtorno de aprendizagem ou, por exemplo, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, esses transtornos, eles têm uma carga genética, né, que é o mais significativo. Então, hoje a gente já sabe que há essa correlação muito grande. Existem algumas questões ambientais que podem intensificar e causar, né, a gente já viu algumas relações com transtorno de atenção e hiperatividade? Sim. Tabagismo durante a gestação, uso de álcool e drogas durante a gestação. Algumas questões, assim, podem se influenciar no surgimento desse transtorno. Mas hoje, a principal causa são questões genéticas. Então, há uma correlação de mais de 70%, né, de quando um parente de primeiro grau tem, da probabilidade de uma criança ter. Então, essa parte é mito. Essa coisa de meu filho pegou TDAH porque assistia tela demais, isso não acontece. A gente não pega porque não é uma virose. É uma coisa da pessoa, certo? Agora, o que é verdade? O excesso de tela, ele pode sim causar sintomas, aumentar os sintomas de um TDAH. Então, uma criança já tem uma dificuldade atencional e ela pode intensificar essa dificuldade. E a criança pode também desenvolver sintomas de desatenção. Ela pode prejudicar a memória, pode prejudicar a atenção, mas não quer dizer que ela vai desenvolver o transtorno. Por quê? Porque tem uma hiperestimulação muito grande. A tela ela causa tem vários problemas, né? A tela em excesso, porque ela usada corretamente é muito boa, especialmente com fins pedagógicos. Mas qual que é um dos maiores problemas? Existe uma hiperestimulação e esses programas infantis, especialmente, muitas eles trabalham com essa coisa de muitas cores, muitos movimentos, e trabalham com um programa de recompensa. Então, existem neuropsicólogos e neurologistas por trás do desenvolvimento desses programas para causar um sistema de recompensa rápida. Então, a gente faz estimulações o tempo inteiro para que quando o cérebro está terminando de absorver aquele hormônio do prazer, eu já jogo mais. Para eu ficar estimulando para a criança ficar sempre vidrada naquilo, ficar sempre interessante. Isso é feito de uma maneira assim que eu acho criminosa, inclusive, porque são profissionais que sabem como fazer isso, né? E isso realmente causa vício. Então, eu já peguei no consultório casos de crianças com abstinência, quando a gente começa a diminuir a quantidade de telas. E aí leva a comportamentos muito violentos, abstinência como uma abstinência de droga mesmo. Porque é muito pesado quando você tira químicos para o cérebro, exatamente, né? Então... é como o cigarro, né? Então, o cigarro, ele acaba gerando ali uma sensação de prazer de curto prazo que você precisa fumar rapidamente para reabastecer. A tela, esses desenhos infantis, especialmente esses curtinhos, eles causam a mesma coisa. Então, o que eu digo para os pais? Se você vai permitir que seu filho assista telas, tem que seguir algumas regrinhas básicas. Primeiro delas,
De 0 a 2 anos, o ideal é 0 telas. 0 telas que eu digo não é, por exemplo, você mostrar uma foto sua com a criança, ou você fazer um FaceTime com o vovô e com a vovó que moram longe. Não, é 0 telas de assistir, aquela coisa mais passiva da criança estar ali recebendo aquele conteúdo. De 2 a 5 anos, 1 hora por dia, de preferência espaçado em momentos assim, de 15 a 20 minutos cada um. E quando você for assistir, escolha conteúdos menos hiperestimulantes. Qual que é uma regrinha boa da gente ver isso? Filmes mais longos são melhores do que desenhos curtinhos, do que musiquinhas curtinhas, aquelas musiquinhas que ficam repetindo o tempo inteiro, aqueles desenhos curtinhos, eles ficam nesse sistema de recompensa rápido o tempo todo. E isso faz muito mal, é isso que vicia, e é isso que pode sim causar algumas dificuldades atencionais, entendeu? Então a gente precisa ter muito cuidado. E, falando de mito, é mito. Assistir essas musiquinhas, esses desenhos, não estimula a linguagem, não estimula a aprendizagem, tá bom, gente? Realmente, o que estimula a linguagem e a aprendizagem é o contato com o outro, especialmente com as pessoas que a gente ama. Então, tente usar as telas só naqueles momentos que não dá. Deixe para depois dos 2, 3 anos começar a virar um momento de convivência entre você e seu filho. Assistir um filme juntos que você gosta, vocês vão trocar experiências e brincar sobre aquilo. Isso é bem legal, né? Isso dá um conteúdo muito massa pra gente falar depois. Isso é bem Mas eu acho bem interessante, muita informação rica aí. De filmes longos, eu nunca ia imaginar, né? Essa questão, principalmente de colocar um neuropsicólogo ali para dar estímulo. Mas, assim, olhando o mundo de hoje, faz total sentido. Tudo por dinheiro, né? Tudo por dinheiro. Agora, doutora Ivana, para você, mito ou verdade? O acompanhamento do crescimento facial do bebê pode começar durante a gestação? Sim. A gente até estimula essa orientação durante a gestação. Por quê? Um dos primeiros motivos é porque a gestante ela é ávida por novos conhecimentos. Na minha formação inicial, quando eu estava na Unicamp, eu fiquei na clínica de bebês de lá. E lá a gente tinha um psicólogo, era uma clínica de psicólogos, e os dentistas iam lá. E foi lá que eu aprendi nessa importância do atendimento da gestante, porque a gestante, ela quer mudar por aquele bebê. Então, a gente passando essas orientações durante a gestação, a gente consegue que ela assimile melhor e faça daquela forma quando o bebê nascer. A primeira, então, seria essa questão da gestante ter vontade de mudar pelo bebê. A segunda é porque, muitas vezes, durante a gestação, os hábitos que aquela gestante tem, eles interferem diretamente no desenvolvimento do paladar da criança. Então, por exemplo, uma gestante que come muito doce, né? Ela tem aqueles desejos de doce o tempo inteiro. Chega um ponto da gravidez que as papilas gustativas da criança já estão se formando. Então, se a gestante ingere o açúcar, aquilo vai passar para aquele feto e depois, quando ela nasce ávida por açúcar. A gente tem estudos científicos mostrando que pinga o doce na boquinha da criança e ela já acha bom. E ela vai procurar aquele sabor. Agora, se ela não conhece, se a gestante teve um controle alimentar, que a gente faz todo esse controle durante a nossa consulta gestacional, depois a criança não vai sentir falta, porque ela não conhece. E aí a gente vai introduzindo o açúcar aos poucos, porque eu até falo muito, a gente não pode ser radical, de falar assim, não, o meu filho não come doce. A criança, ela deve, sim, ter contato com o doce, mas de uma forma racional. Então, por exemplo, ela foi numa festinha, tinha muito doce, ela vai comer doce à vontade, mas ela depois não vai levar aquilo para ter no dia a dia em casa, porque é o dia a dia que vai alterar todo o sistema, não só em questão de cárie, mas também em questão de mastigação, em questão de obesidade, que as células da obesidade desenvolvem na primeira infância. Então, a importância da gestação seria também por isso, e outra, porque na gestação nós temos alterações hormonais. Então, essas alterações causam uma sensibilidade muito grande na gengiva. Até a Yara, durante a gestação, a gente atendeu no consultório. A gengiva começa a sangrar e aquilo é um foco de infecção. Então, aí a gente pensando na gestante em si, uma gengiva inflamada, uma periodontite durante a gestação, ela pode levar a problemas que vão alterar o feto e vão afetar a gravidez também.
E isso deve ser controlado. Tem um mito que a gestante não pode ir no dentista, porque ela não pode deitar. Não tem nada disso. A gente pode não anestesia, não pode... tem anestesia própria. A gente não vai expor a imagens que tenha radiação, por exemplo. Mas tem o exame clínico. Hoje a gente tem um check-up digital, que é um microscópio que a gente coloca na boca do paciente e a gente vê numa resolução tão alta que a gente evita radiografias, em muitos casos. Então, a importância é não só para a criança no futuro, mas para a gestação também. Então, essa parte da gestação envolve tudo, né? Envolve a mãe, envolve o feto, envolve não só o crescimento facial, mas papila e todo o desenvolvimento da criança. Desenvolvimento. E então, pode começar esse tipo de tratamento e prevenção desde a gestação. E algo que tem sido, a gente tem visto muito no consultório, é o torcicolo congênito, que às vezes durante a gestação a criança foi gerada numa posição que logo que ela nasce, o pescocinho fica mais inclinado para um lado que o outro. Aí muitas vezes a mãe fala assim, eu só gosto de mamar de um lado, eu ponho do outro e não quer mamar. Mas isso não é normal, isso é porque ele está com um encurtamento do pescoço. Então, quando a gente faz a avaliação do recém-nascido, a gente vai ver toda a parte da musculatura, do crânio. Às vezes o crânio ele veio assimétrico, ele veio maior de um lado que do outro. E aí a gente vai equilibrar aquilo, porque a gente equilibrando já nos primeiros meses de vida, ela vai passar a se desenvolver de uma forma normal. Então, a gente evita uma série de problemas. Por exemplo, o torcicolo. Depois, ele vai dar um problema na coluna. Então, a gente já retifica aquele pescoço, já melhora o formato do crânio ali desde os primeiros meses e depois fica tudo dentro da normalidade. Bacana. Gente, como paciente, uma dica para vocês, como paciente que foi mãe. Além de tudo, nesse acompanhamento, né, do bebê, acaba que a mãe é acompanhada também. Então, por exemplo, eu tive fissura durante a amamentação e dói muito, né? E aí, quando a doutora Ivana estava na minha casa, porque ela ia na minha casa fazer acompanhamento da minha bebê durante a pandemia, ela podia fazer o laser em mim, ia me auxiliar com a parte da mamada também, que assim, salva a gente vidas. Laser no peito durante as dores para amamentação é muito de Deus. Todo mundo fala, né, que o medo da gestação é a amamentação. É muito mais difícil do que gestar e amamentar. Isso que a Yara falou é muito importante, porque muitas vezes a mãe para de dar o peito para a criança devido às dores, das infecções. E a gente, com o laser, a gente consegue controlar muito bem. Não só o laser, a gente tem algumas técnicas que a gente usa para facilitar essa amamentação. Porque o leite materno é o ideal para qualquer criança, né? Então, se a gente consegue facilitar esse momento e tirar essas dores, esses desconfortos, aí fica algo mais leve para a mãe e importantíssimo para o desenvolvimento da criança. Eu tenho umas amigas, né? Tudo nessa idade dos 30, vai tudo começando a ter filho. Aí eu fico ouvindo as conversas, aí falo assim, não, minha avó disse que tem que pegar a bucha e descamar o peito e não sei o quê, pra poder, quando o menino chegar, já tá insensível. Eu falei, claro que tá insensível. Você arrancou o peito, não tem mais nada, esfoliou seu peito. Então, assim, existe uma maneira sem ser esfoliação? Porque eu falei, gente, lógico tem pomadinhas próprias que a gente usa. Agora, o milagre mesmo é o laser. Gente, o laser é um cicatrizante e ele não tem efeitos colaterais. E ele ainda estimula a produção de leite. Então, assim, muito é tudo de bom. Nossa, o foi laser, maravilhoso. Outra questão também, às vezes, que eu já peguei, olha que interessante, eram duas irmãs grávidas, a Lidinha e a Bebel. Elas estavam grávidas ao mesmo tempo. E aí, a filhinha da Lidinha teve um probleminha no dedo, que era um vírus. E aquilo passou para as meninas, elas tiveram a estomatite nos últimos dias da gravidez. E aí elas não conseguiam se alimentar, febre, tudo. E eu ia, quando nesse caso a gente faz residencial, a gente faz só com as o feridinhas home na care, boca, né? com as feridinhas, tudo. Aí a gente ia, aplicava o laser, tudo. Aí elas foram conseguindo alimentar, foram melhorando a imunidade. Aí o bebê, quando nasceu, ele já veio com a alteração que veio com a candidíase, logo que ele nasceu, porque estava todo mundo com a imunidade baixa. Aí a gente já trabalha o bebê. Então, o laser ele é muito interessante nesse sentido, porque, às vezes, mais uma vez, o atendimento holístico. Não adianta você ficar dando medicação. Ela estava com problema na garganta, tomava o antibiótico, mas isso não ia resolver o problema da boca.
Então, a gente precisa de ver como um todo e tirar o desconforto, principalmente nesses últimos meses da gravidez e logo que o bebê nasce. Porque aí você dá qualidade para aquele momento da família, tudo, e com isso a gente tem um desenvolvimento muito melhor. E imunidade baixa, aí pode entrar um nutricionista que vai ajudar com a questão de dieta. Sim. E toda A fono, às vezes, ajuda, trabalha muito com a gente, né? Porque ajuda tanto no auxílio da amamentação. A gente acha que é super natural, né? A gente acha que toda mulher nasceu para ser mãe. Não, gente, não é assim. Não é natural. O neném nasceu e eu vou saber o que fazer automaticamente. Não funciona assim. Então, a ajuda dos profissionais é muito importante. Porque a amamentação, quando a gente é mãe de primeira viagem, especialmente, é muito diferente do que a gente está acostumado, do que a gente vê em filme, né? Aquela coisa linda e romântica, olhando. Não, vai ter horas que vai doer, vai ser difícil. Então, a fono, que trabalha muito com a doutora Ivana em vários casos, né? Também ajuda muito nisso. Legal. Agora, uma última pergunta de mito e verdade. A dislexia é mais comum em meninos do que meninas? Então, aí a gente vai começar a nossa reabilitação de pensamento agora. Não é dislexia mais, é transtorno específico de aprendizagem. Isso. O transtorno específico de aprendizagem, ele é, sim, mais comum em meninos do que meninas. A gente tem vários estudos, e aí depende da região, mas, em geral, é de 2:1 ou de 3:1. Essa proporção de meninos para meninas. Ainda não se sabe muito bem a causa disso. O transtorno de déficit de atenção também é mais comum em meninos do que meninas, e ainda não se sabe muito bem o porquê disso, né? Mas é mais comum, sim, então a gente precisa estar muito atento. Só que, ao mesmo tempo, como socialmente as meninas são muito mais reprimidas, acaba que, às vezes, passa muito mais batido. Então, eu nem gosto muito de bater nessa tecla que é mais comum em meninos do que em meninas, porque, às vezes, as meninas, por serem educadas, né, dessa forma muito machista de que menina não pode dar trabalho, menina tem que ficar quietinha, tem que ser boazinha, acaba que as meninas que têm transtorno de aprendizagem ou transtorno de atenção e hiperatividade, por exemplo, ficam muito mais reprimidas ali, né? Não falam, às vezes não chamam tanta atenção porque não dão tanto trabalho dentro da sala de aula, e aí isso vai se prolongando, né? Então, a gente sim mais comum, mas a gente fala sempre para tomar muito cuidado para, quando olhar para a menina, não esquecer que é possível que ela também tenha esse transtorno de aprendizagem. Entendi, bacana. Gente, eu queria agradecer a presença de vocês aqui hoje. Queria mais antes fazer uma pergunta. Vocês acham que tem alguma pergunta que vocês acham essencial que eu deveria ter feito para vocês e não fiz? Vocês acham que falta alguma coisa? Acho que falta alguma pergunta que você fala, Rafa, olha, o pessoal não pode terminar esse podcast sem saber isso. Eu acho, na minha área, que seria que a gente falou muito do sono, né? Nós falamos muito da criança, tudo, um pouco sobre o adulto, e a questão do sono no idoso também. Que quando a gente vai envelhecendo, o nosso sistema circulatório também vai envelhecendo. Então, é normal, eu cresci falando isso, é normal o idoso roncar. Aí a gente ia viajar, a avó roncava, ninguém queria dormir com a avó, né? Porque roncava alto, tudo. Mas não é normal. O ronco, ele só mostra uma alteração sistêmica. Então, o adulto, o idoso que ronca, ele tem muito mais chance de ter problema cardíaco, diabetes e um problema grave, que é a parada cardíaca, devido à apneia. Então, é muito importante a gente tratar isso como algo que deve ser resolvido. Hoje, até, a gente tem uns aparelhos que a gente manda para a casa do paciente, para o paciente usar para dormir, para não ter que ir na clínica do sono, tudo, porque, às vezes, eles têm muita resistência a fazer o tratamento de ir numa clínica do sono, dormir, e até porque, às vezes, ali ele não se sente bem. Então, é claro que tem casos que precisam de ir para a clínica do sono, mas, muitos casos, o paciente usa em casa um medidor que foi desenvolvido no Brasil, no Hospital do Coração, lá em São Paulo, e aí a gente manda para São Paulo, eles fazem toda uma análise e a gente vê como que foi a qualidade do sono, se entrou em sono profundo, a questão de apneia, de ronco, e trata de forma que deve ser resolvido.
Então, é importante essa questão de mito ou verdade que você perguntou. Não é verdade que todo adulto, à medida que vai envelhecendo, ele ronca. Isso de roncar é um problema grave, que pode levar, é uma das causas de parada cardíaca, então a gente tem que cuidar muito disso. Pode levar a outros problemas sistêmicos, problemas sérios. Assim. Então, esse cuidado é muito importante. Bacana. Eu acho que uma pergunta que me fazem muito, né, que é importante, é assim, os pais perguntam muito: Yara, como é que eu sei se meu filho tem um problema de desenvolvimento? Como é que eu vou saber se eu preciso procurar uma ajuda para saber se ele tem autismo, se ele tem transtorno de déficit de atenção ou transtorno de aprendizagem? A primeira coisa que eu dou de orientação aos pais é que quando a gente decide ser pai, assim como quando a gente decide qualquer outra coisa na nossa vida, a gente precisa se dedicar a estudar um pouco sobre aquilo. Então, a maioria dos nossos problemas com os nossos filhos acontecem porque a gente não entende de desenvolvimento infantil. Quando a gente fica muito nervoso com uma criança de 2, 3 anos, porque ela está chorando muito, está dando muita birra, não consegue ouvir não, é porque a gente não entende de desenvolvimento infantil. Porque aos 3 anos vai começar o desenvolvimento da parte do cérebro da criança que faz regulação emocional. Então, até lá, todas as vezes que ela receber um não, que ela for frustrada, ela vai chorar. Então, às vezes, os pais falam assim: Yara, qual que é o problema do meu filho? Tudo que fala, ele chora, se joga no chão. O que meu filho tem? Eu falo: tem 2 anos. Né? Porque toda criança de 2 anos é assim. E o povo até fala, né? Tem a crise dos 2, 3 anos ali. Fala, nossa, ali de 2 a 4 anos, eu acho a fase mais desafiadora. A gente chama de a adolescência da infância. Então, assim, estudem sobre desenvolvimento infantil. Busquem, né? Hoje a gente tem tantos Instagrams, tanta gente trazendo conhecimento para que você sofra menos. Porque a maioria dos nossos sofrimentos vem das nossas expectativas alteradas. A gente gera expectativas sobre os nossos filhos que eles não conseguem corresponder porque eles estão em desenvolvimento ainda. Então, isso é o principal. E a outra coisa que eu acho muito importante é: sejam parceiros da escola do seu filho. Se a gente parar para pensar, muitas crianças passam mais tempo com a professora do que com os pais, né? Se a gente contar no relógio. E se a gente pensar em escola integral, então... Aí mais ainda. Então, sejam parceiros, conversem e escutem a escola do seu filho, perguntem como seu filho está. E não é preocupar como é que está a nota de português, de matemática, de história. As crianças são muito mais do que notas. Então, perguntem como é o comportamento da sua criança. Quando você começar a perceber que tem algum comportamento que você está achando assim: nossa, meu filho não para quieto em casa, não consegue prestar atenção em alguma coisa, você achar que está desregulado em casa, pergunta se na escola está do mesmo jeito. Por quê? Porque qualquer transtorno não vai acontecer num local só. Se a criança ela é irritadiça e ela não consegue prestar atenção e está tudo desajustado só em casa e na escola está tudo bem, provavelmente a gente está olhando para um problema ambiental ali, de uma relação familiar que está desajustada. Então, a parceria entre escola e família, ela é muito importante. Então, procurem, pais, escolas que vocês confiem, façam essa parceria, porque não tem nada que vocês possam fazer de melhor pelos seus filhos do que estar muito alinhados com aqueles que passam o dia inteiro com eles. Que bacana. Gente, é muito rico esse conteúdo, todo esse conteúdo. Acho que a gente poderia ficar horas conversando, mas eu sei que vocês têm paciente marcado, então por isso eu dei uma agilizada aí, mas queria realmente agradecer a presença de vocês. E nós temos um parceiro agora no nosso canal, que está... Vou abrir aqui. Que para agradecer a presença dos participantes, eles sempre enviam alguma coisinha e a gente legal. Nunca sabe o que é. Então, é o momento mustache. Então, queria agradecer a galera que tá enviando. Olha, pra adoro gente. surpresa. Pode abrir? Pode dar uma olhada aí. A gente nunca sabe o que eles... legal. Adorei, olha que chique. Muito Pensando obrigada. na saúde junto. Pensando saúde juntos aí. É muito Adoro, disciplinar. gente, porque se tem um trem que eu faço é beber água, como você pode ver. Isso aqui, gente, não tem um psicólogo que não gosta de um caderninho. Muito lindo. Juntos, Ainda tem bom. coisa. Muito obrigada, viu? Eu achei interessante. E é bom que a gente vai ficar no consultório já com a Já. canetinha, exatamente. Hidrata e pensa saúde juntos aí. Isso, muito e obrigada. acho que essa caneta, eu acho que é a que eles enviam, a parte funciona aqui. Funciona para tablet. Pra tablet também. Bem bacana. Muito obrigada, joia. viu? Obrigada Foi pela ótimo. presença de vocês. E se você quer saber um pouco mais onde as doutoras atendem, tem aqui as redes sociais, aqui embaixo também, na descrição do vídeo, tem o contato da clínica, todas essas coisas. E alguma dúvida é só deixar no comentário, que depois eu chamo elas de novo aqui pra gente abordar mais assunto. E é isso.
Muito obrigada pela presença de vocês e até a próxima. Muito obrigada. Tchau. Tchau. Tchau.